Oi para todo mundo falando da Parashá, Rabino Roni Hadid de Meir Kalman. A gente está aqui nas vésperas de Pesach com o nosso Ulpan, o nosso pequeno estúdio limpinho para Pesach. Renovado. Então, eu queria agradecer para minha esposa, que me fez uma surpresa que limpou o estúdio. Então, fica as palavras para agradecer. Na verdade, agradecimento, né, se fala muito no judaísmo, é a base do judaísmo. Porque no final das contas, né, mesmo se você me provar que Deus existe, a pergunta continua sendo, e daí? O que me obriga eu? Agora, sabe que eu ouvi dizer que um tempo atrás, tem um país, onde foi isso? Não sei lá, né, no país da Ásia, algum filho que está cobrando agora, em termos jurídicos, os pais por terem trazido ele para o mundo. Então foi uma ação contra mim. Contra a minha vontade. Eu não pedi contra a minha vontade. Vocês não podem fazer uma coisa, me obrigar a uma coisa que eu não quero. E vocês me obrigaram a vir para o mundo contra a minha vontade. Então, isso talvez é o extremo, né, de uma pessoa que não sabe dizer obrigado. Porque no judaísmo, né, o pai que te trouxe para o mundo é a pessoa que mais, os pais, né, o pai, a mãe e a Kadosh Baruch Hu também, Deus, são as pessoas que mais têm que agradecer pela honra, né, de poder vir para o mundo, poder atuar no mundo. Apesar que procede, você conhece aquele trecho do Talmud que fala que Al-Korhat Anolad, que a pessoa vem à força para o mundo e ela chora por causa disso e ela tem que descer aqui para o mundo. Existe um fundamento que tem que... Uma pergunta para ser respondida, né? Que a pessoa não quer vir para esse mundo. Mas a resposta é assim, né? Você pode falar para o cara, bom, se você não está muito satisfeito, tem aqui em Yerushalayim lá também, nessas partes do desvio também tem edifícios enormes também. Você pode subir até o último andar e resolver a questão tiki-tchak, né? Quando você fala de uma vez só, não tem problema nenhum. Você não está satisfeito com a sua vida, Haz v'Shalom. Mas isso prova, né? Como a gente... Não tentem em casa. Não tentem em casa. Além disso, o judaísmo é contra suicídios. E isso prova também que, como homem, o homem que mais está reclamando, na maioria das vezes, uma pessoa sã, né? Uma pessoa que está sadia em termos mentais, mesmo que ela não está satisfeita com a sua vida, ela não vai se suicidar, mostrando que tem algo na sua alma muito, muito profundo que não quer fazer isso, né? Que entende o valor da vida. Mas o agradecimento é uma coisa básica no judaísmo para agradecer a Deus sobre o que ele fez. E todo o Seder de Pesach, na verdade, né? Tudo que a gente vai fazer na sexta-noite, na verdade, Seder em hebraico, já se fala, né? Ordem, que é uma coisa muito básica no judaísmo, né? Ordem, colocar ordem nas coisas. O Seder que a gente vai fazer, a ordem que a gente vai fazer é a noite toda agradecer a Deus pelos milagres que Ele nos tirou do Egito. Né? Toda a estrutura do Seder é Matril Begnai Misem Beshevar, como diz a Mishnah. Tem que traduzir para tudo. Que a gente começa falando da situação que estava o povo de Israel anteriormente e como é que chega na salvação. A gente louva a Deus. Todo o Seder ele está dirigido a louvar e agradecer, conforme você disse. Na verdade, se a gente for lembrar, né, as bases do Seder, né, talvez tem que colocar em ordem também, né? No Seder, hoje em dia, a gente tem algumas mitzvot da Torá e algumas mitzvot também que são dos nossos sábios. As mitzvot da Torá, se eu me lembro bem, são a mitzvah de comer a matzah, certo? Uma das mitzvot. E a segunda mitzvah da Torá também é contar para as futuras gerações a saída do Egito. E mais uma vez, por quê? Porque você quer a maneira de agradecer a Deus que te tirou do Egito é passar a corrente para frente da história de que Deus uma vez se revelou para o povo de Israel e tirou o povo de Israel do Egito, mostrando que Deus intervém no mundo, que Ele pode mudar a história das pessoas e mudar a sua vida também para ter uma vida melhor também. Essa é toda a ideia do Seder, né, da Geulah, a redenção. A redenção do povo de Israel representa a redenção do mundo todo também. E dentro dos milagres, né, tem um dos cânticos dentro do Seder de Pesach, que é o Dayenu. Né? Dayenu, para quem não sabe, é nos basta. Seria, né? Bastaria-nos. Então a gente fala assim, se Deus nos tirasse do Egito e não tivesse levado a gente até a montanha do Sinai, bastaríamos. Se tivesse levado a montanha do Sinai e não tivesse dado a Torá, bastaríamos. Se não tivesse dado a Torá e não tivesse levado a gente 40 anos no deserto, bastaríamos. Quer dizer, mostrar passo a passo que cada um desses passos já nos bastaria para agradecer a Deus pelos milagres que Ele fez pra gente. E já que Ele fez tudo, muito mais então, né? Mas um dos milagres que tem lá, né, que está escrito, é Lemake Mitzrayim Bivchorem. Quer dizer que você atacou os primogênitos, atacou o Egito por meio dos seus primogênitos.
Qual a história que Deus atacou o Egito por meio dos primogênitos que não está escrito a princípio na Torá? Os nossos sábios nos explicam. Então, na verdade, é simples também, né? Quando depois de 9 pragas, que, conforme Moshe falou, exatamente o que ele falou foi o que passou. Quando chegou na 10ª praga e ele falou, olha, todos os primogênitos vão morrer, eu imagino que as pessoas que mais ficaram sob tensão foram os primogênitos, né? Que vão morrer. Então, os primogênitos chegaram para os governantes, né? Para os anciões lá e falaram, olha, a gente não quer morrer. A gente quer... Deixa essas pessoas embora né? E começou uma discussão. Não, assim, não, assim, não. E começou uma guerra interna, então, lá dentro. Uma revolução interna dos primogênitos, que tinham muita força social também naquele tempo, né? Hoje em dia a gente não sabe isso, mas antigamente o primogênito de cada família era uma coisa especial em termos de posições sociais também. E começou uma guerra interna dentro do Egito, quando o Egito já luta contra o Egito. E sobre isso se costuma falar que o Shabat anterior que a gente passou, que é Shabat Agadol, o grande Shabat, é porque se passou um milagre grande. Qual foi o milagre grande que se passou, que é chamado de milagre grande? Que teve essa guerra interna entre os primogênitos e o governo do Egito. E a pergunta seria, eu quero falar um pouquinho, eu tenho a minha ideia também, na minha opinião, né, esse seria o menor milagre de todos os milagres, né? Que abrir o mar é um milagre maior, trazer as rãs, virar toda a água do Egito em sangue, trazer animais, todos os milagres que foram feitos lá, na verdade, são maiores que um milagre natural, como fazer uma guerra interna política, né? Se você perguntar hoje em dia, existem milagres hoje em dia? Não, antigamente Deus abria o mar, antigamente Deus fazia milagres grandes, mas hoje em dia nada de especial, está tudo em ordem, a gente está aqui vivendo, a gente tem a nossa tzavá que nos protege, etc, e tudo bem. E a gente costuma não olhar para milagres de revoluções internas como milagres grandes, e vem a Torá e fala, não, isso é um milagre grande, que por isso o Shabat anterior, a Pesach, vai ser chamado o Shabat do grande milagre. Responde você primeiro, eu vou ver o que eu consigo complementar da tua resposta. Eu estou falando bastante, mas eu acrescento então também. Acrescente. Responda. Eu acho assim, eu li em alguns lugares também, né, que o nosso mundo é um mundo esquisito, né? É um mundo que, conforme já está escrito na Torá, na Gemara está escrito que existe alguém que teve uma morte clínica, um dos rabinos, lá nem lembro quem era, e quando ele voltou perguntaram o que você viu lá no mundo superior do mundo das almas, ele falou, Elionim le mata, Tartonim le mala. Os que estavam lá em cima estavam lá embaixo, os que estavam lá embaixo estavam lá em cima, ou seja, todas as situações contrárias. Aqui também no mundo a gente vê muitas vezes pessoas muito perversas, muito más, se dando bem. E pessoas boas, às vezes, que se comportam bem, se dando mal. É o que se chama a famosa pergunta Tzadik ve'alo rasha ve'tovlo, né? O bom, o justo que está mal e o mal que está bem. Okay. E como pode ser que é assim? Então, já está escrito nos livros da Hassidut do Tanya, né, que a gente não vive no mundo ideal. A gente vive no mundo que Deus criou para poder trazer o seu nome nos níveis mais baixos da revelação dele. E nesse mundo baixo, então, a imagem de Deus está muito oculta, está muito escondida. O Deus, a gente chama ele de Deus Kelmistater, né? O Deus que se oculta nesse mundo. Então, se você quer, né? Então, como se fosse, né? O que oculta Deus na verdade? Né? As forças do mal. Existem as forças do bem e as forças do mal no mundo. A gente vê o tempo todo isso. Dentro de nós também existem as forças do bem e as forças do mal. No mundo também existem governos do bem e governos do mal. Existem pessoas do bem e pessoas do mal. Então, as forças do bem, tudo bem, eu entendo que fazem parte de Deus. As forças do mal, na verdade, elas contradizem a existência de Deus, como se fosse. Por quê? Se Deus existe, como elas estão se coexistindo? Então, nos livros da Hassidut já se escreve, né, que Deus tem aquela força para dar forças para o mal também, para poder criar o livre-arbítrio, para poder criar um mundo material físico mais baixo, para poder se elevar, etc. Tudo bem. Mas de qualquer maneira é um Hilul Hashem, é uma profanação do nome de Deus, que existem forças do mal no mundo que continuam existindo, né? Você olha, você fica louco, você vê tiranos, ditadores hoje em dia também, né, que matam milhões de pessoas e continuam vivos, continuam no governo, e se você fica meio louco com isso, você fala, pô, cadê Deus? Sim. Quando Deus vem se envolver no mundo e fala, ok, eu vou botar ordem na casa, isso que a gente reza, né? A gente pensa, bom, por que Deus não traz um tsunami lá em cima do ditador? Por que Deus não baixa um relâmpago em cima do Saddam Hussein na época que ele vivia? Porque, tudo bem, esse pode ser uma ideia, pode ser um grande milagre, mas
um milagre maior do que isso, ou talvez uma ação maior do que isso, é provar que o mal, na verdade, ele, mesmo como se fosse sem intervenção divina, ele se autocorrói, ele se autodestrói também. Ou seja, o mal não é uma coisa que tem existência própria. Deus tem que segurar ele à força para poder segurar. Na hora que Deus larga ele, então o mal se autocorrói. Como você vê acontecendo isso com os Bechorot, então? Então isso com os Bechorot. O Bechorot está nas forças do Egito. Os Bechorot por si só eram partners, né? Faziam parte de toda a escravidão que se fazia contra os judeus. O governo também. E de repente, Deus não precisava se envolver na guerra e castigar os egípcios. Eles mesmos já estão fazendo uma guerra interna entre eles mesmos, né? É como quando teve a guerra entre o Irã e o Iraque, faz 20 anos atrás. Independente da posição, tá certo, morreram talvez pessoas também inocentes, eu não vou entrar na história, mas só a ideia que falaram, né? Como os dois países eram países muito anti-israelenses que lutavam contra Israel. Então quando perguntaram para cá, para um dos políticos, o que você acha da guerra, ele falou: eu desejo sorte para os dois lados. Né? Então, porque quando os dois lados maus lutam, quem ganha é o lado bom. Agora, porque os dois lados maus lutam, a gente tem que então entender isso. Como é que tem os dois lados, do que eles estão lutando, né? Então, tá bom. Então deixa eu tentar complementar para você essa questão. Existe um comentário dos sábios famoso que fala que o mal no futuro vai ser julgado pelo que ele fez. Mas o argumento é: o que o mal fez de mal? O mal é um emissário divino, como você falou, para criar o livre-arbítrio, para criar a liberdade de escolha, essas coisas, e o mal, na verdade, é um emissário, é um mal necessário que existe. Então, de que ele é julgado? Ele desempenhou, a princípio, a tarefa divina dele. Como é que você está julgando o mal? E a resposta dos sábios é: não. Ele não é julgado porque ele desempenhou a tarefa dele como mal. Ele é julgado porque ele se fez de bem. Ele se fingiu de bem. Em muitas situações, o mal, ele se faz de bem e ele seduz a pessoa, o grupo, a sociedade, que isso é uma coisa boa, e na verdade isso não é uma coisa boa. Mas o que quer dizer isso? O que isso está ligado com o que você falou antes do mal brigar entre si? E também pelas intenções dele. Pelas intenções. Quer dizer, ele se fez de bem e a intenção era mal. A intenção era mal. Apesar que saiu no final das coisas algo bom, mas a intenção era mal. Então como é que você pode julgar o mal, não só no final dos tempos, também durante os tempos? A maneira de você desmascarar o mal durante as gerações é mostrar as contradições internas que tem no mal. Se tem um sistema de governo que é ruim, se tem uma coisa que é ruim no mundo, uma manifestação ruim, alguma coisa ruim, não adianta que Deus vai abrir o céu, pá, vou acabar com o mal. Esse mal, tem coisas que sim, Deus abre e acaba com o mal. No começo da história do Egito, na saída do Egito, no começo da história. Mandou ver. Agora, isso que você está se referindo dos primogênitos contra o resto do Egito, porque existia uma contradição interna no mal. O mal se fazia de bem. Vocês estão... O que o faraó falava? Vocês, a gente não vai libertar o povo judeu. Quem é esse Deus? Que a princípio, na antiguidade, é verdade. A gente até já falou aqui sobre isso aqui. Pela lei dos povos antigos, você não podia, à força, tirar um povo escravo de outro. Só se acontecer algumas coisas. O que aconteceu de errado? Que eles foram subjugados demais, que você está mentindo, que você falou que sim, que está voltando para trás. Só se tem contradições internas, uma coisa ruim, no mal, você pode desmascarar o mal. Quando os primogênitos se rebelam contra o resto do Egito, está desmascarando o mal. Porque o mal, eu falo: vocês estão errados. Isso que você está falando que você está certo, vocês não estão certos, estão errados. Vocês estão casando a nossa morte agora. Vocês estão, isso também falam, o staff do Paró fala para ele, o Mitzrayim vai ser soterrada. A maneira que você está agindo, Paró, não é só que você está segurando o povo de Israel, você vai, daqui a pouco o Mitzrayim também vai quebrar. Quer dizer, o mal está sempre, se a gente pegar um tirano muito grande, ele sempre vem com dizer que ele está salvando alguma coisa, ele vai dizer, mas na verdade é o mal que está servindo a ele mesmo. É o interesse nacional do nosso país. Ele sempre está encoberto com alguma coisa. O comunismo na época também, né? Então esse é um milagre grande que você está falando de Bechorot pelos primogênitos, porque essa tofá, essa coisa que está acontecendo aqui,
Mostra exatamente o mal quebrando por dentro. Que isso é o câncer do mal. Que o mal se faz de bem. Agora, para o mal ser revelado que ele se faz de bem, tem que deixar ele se acabar sozinho. Ele cair na própria contradição dele. Se você destruísse os países comunistas, é claro que dentro do comunismo, o socialismo tem coisas boas, mas o ministro da história, que é Kadosh Baruch Hu, quer mostrar que tem coisas que não são totalmente boas. E se acontecesse que os países comunistas fossem destruídos em guerra, sempre alguém pode falar, não, o comunismo era maravilhoso, não tivessem destruído o comunismo ainda é um ótimo sistema. Não, você tem que deixar a coisa apodrecer sozinha. A única maneira de você ver a coisa apodrecendo sozinha é o mal aparecendo, igual você falou, e aí você aprende. É claro que a gente tem que aprender também disso. Mas isso é a grande salvação divina, que não é só a salvação, igual você falou, de quebrar as coisas e aparecer na história de Deus, mas criar os casos de fazer o mal aparecer de modo descoberto. Isso é uma grande asgarra, é a grande providência divina na história. A gente também tem que ver isso hoje em dia, e na nossa vida também. Você vê as contradições internas. Porque às vezes a gente conta um monte de história pra gente. Em hebraico você fala Lechiot Beseret. Você está vivendo num filme. Você vive num filme que a tua vida é certa, e você vive corretamente, e as coisas estão assim, e a gente tapa e faz panos quentes, várias coisas. E você tem que deixar transparecer e ver as contradições do mal que existe na tua vida para conseguir destruir esse mal. Na parte dos primogênitos, só para acrescentar o que você falou, estou pensando agora também, realmente. Imagina, na verdade, os primogênitos chegam para Paró e falam, olha, Deus falou que os primogênitos vão morrer. Por favor, deixa eles irem embora. Calma. De repente, vocês viraram crentes em Deus agora? Viraram tzadikim? Vocês acreditam em Deus? Se vocês acreditam em Deus, por que até agora vocês não falaram nada? Já passaram 10 pragas. Deus falou para tirar o povo de Israel do Egito e vocês estavam quietinhos, estavam na boa. De repente, quando Deus fala que vai matar vocês acreditam que isso vai ser verdade? Só quando chega na gente... quando chega em vocês, vocês estão cheios de contradições. Calma, se vocês estão tão crentes, por que vocês não concordaram em tirar o povo de Israel até agora? E na verdade isso é interessante porque isso é comparado também na Gadá, né? Tem uma similarização, né? Um paralelismo entre o Lavan e o Paró. E está escrito que o Paró queria matar só os homens, né? E o Lavan queria matar todo mundo. E o Lavan também se comportava, que nem você falou, se apresentando como uma pessoa boa. Lavan, né? Branco, assim, em hebraico. Lavan é branco em hebraico. Mas o comportamento dele era um comportamento completamente, como se pode falar, é contraditório consigo mesmo. E é isso que o Yaakov depois joga em cima dele. Ele fala, você me trocou meu salário 20 mil vezes, você me falou que ia dar assim, depois me deu assim, você me falou, ei, eu trabalhei duro para você e você não me paga nada. Tentando mostrar para o Lavan, quebrar, né, essa concepção do Lavan, que você está certo, como quem você mesmo tem que concordar, ele quer que você concorde que alguma coisa está estragada na maneira como você criou o teu sistema social. Já que você falou do Lavan, é uma oportunidade de comentar exatamente esse lado do Lavan e o Paró. Que a gente fala na Agadá que o Lavan, eu estou mudando de assunto completamente, mas estou aproveitando que você lembrou o Lavan e o Pará, que são comparados na Agadá. Que o Paró pediu para destruir só os homens e o Lavan para todo mundo. Mas a gente não vê isso na Torá, que o Lavan queria destruir a família dele, né? Não está escrito que Lavan não queria destruir ninguém lá. O que ele sim queria destruir é o povo espiritualmente. Que essa era a grande... Ele falou, Lavan, ele fala, as filhas são minhas, os netos são meus, é tudo meu. O que quer dizer que é tudo dele? Eles são meus e o legado espiritual deles é meu. Do aramaico. Eles são meus e não é o teu legado, Yaakov, o legado é meu. Ele queria destruir a identidade judaica que estava se desenvolvendo. E isso é o grande mal aqui nessa história. O grande mal na história é principalmente essa história da identidade judaica, isso que está ligado ao Seder Pesach. Eu queria acrescentar também, né, que na verdade isso pode ser uma indicação boa também, e isso está acontecendo muito na verdade no mundo também, que a gente vê, né, países que são ditatoriais, países maus, que se apresentam no mundo como aqueles países assim mais bem comportados, mais mussarim, como se fala, mais éticos no mundo. Sim. De repente
começa uma bagunça inteira dentro do país, revoluções, e brigas, e guerras internas. Olha os países que são a Comissão de Direitos Humanos da ONU, os países que na direção lá são países realmente países ideais. Respeito humano, ideais, são a utopia da humanidade. E eles sempre vão atacar países como Israel, que em Israel, agora a gente teve eleições em Israel, né? Tem muita discussão aqui em Israel entre partidos, obviamente, mas revolução interna entre irmãos aqui em Israel, eu não consigo nem imaginar como isso possa ser possível. É impossível chegar a isso, porque o povo de Israel é unido no final das contas, tem respeito um pelo outro. Não vai ter uma revolução interna dentro de Israel como acontece em outros países em volta do nosso país de Israel, mostrando mais uma vez que o bem, quando é bem, ele se desenvolve, ele cria coisas boas, ele traz coisas boas para o mundo. E o mal, quando é mal, no final das contas, nem Deus precisa castigar. Eles mesmos se autocastigam e criam uma situação quase impossível de viver. Só que o que nos resta talvez ter até pena desses países que não entendem, né, que se apresentam como países bons, mas no final das contas eles desrespeitam os humanos e se autodestroem e corroem, conforme aconteceu também aqui na saída do Egito. Escolha. Se Deus quiser que possamos aprender nos nossos dias também, temos um Hag Sameach para vocês, para suas famílias, para todo mundo. Um bom Hag, se Deus quiser. A gente vai falar um pouco da semana que vem também, no último dia de Pesach, na semana que vem. Até lá, um Shabbat Shalom e um Hag Sameach para vocês. Shabbat Shalom, Hag Sameach.